Como diriam os meus brothers gregos, Irene to Kyrios, ou seja, paz do Senhor para todos. Eu me chamo Anderson Diego e você está no meu canal. Sejam muito bem-vindos e neste dia iremos tratar sobre um assunto tão importante de nossa teologia cristã. Nós queremos tratar nesse vídeo um tema tão sublime, tão importante em nossa teologia, que está dentro do contexto hamartiológico, ou seja, quando nós falamos sobre o pecado ou a natureza pecaminosa. Nós iremos meditar em Romanos capítulo 7, versículo 24, aonde nos diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Estas palavras são as palavras do apóstolo Paulo, quando o mesmo se encontrava em um dilema sobre a sua natureza espiritual e a sua natureza pecaminosa. É de grande importância nós, antes de abordarmos este texto em apreço, nós utilizarmos uma isagoge, ou seja, uma introdução bíblica para nós entendermos a epístola de Paulo aos Romanos. Há quem diga que a epístola de Paulo aos Romanos não se trata de um tratado teológico, porque dizem alguns teólogos que a epístola de Paulo aos Romanos não é um composto de teologia sistemática, mas sim tratando de muitas problemáticas que havia na igreja em Roma. Como diria, numa linguagem bem forense, data venia, desculpe-me discordar, mas a Epístola de Paulo aos Romanos é sim um grande tratado teológico. Ou porque não dizer, é considerado por muitos estudiosos como se fosse o Evangelho segundo Paulo. A epístola de Paulo aos Romanos, ela fora escrita aí no ano 57 a 58 depois de Cristo, quando o apóstolo Paulo estava na região grega próxima a Corinto. Paulo então escreveu esta emissiva endereçada para os cristãos gentios convertidos ao cristianismo e judeus que estavam ali na igreja em Roma. A epístola de Paulo aos Romanos foi muito importante para a conversão de grandes nomes, de grandes teólogos como Agostinho de Hipona e também o monge agostiniano Martim Lutero. É considerado por muitos a rainha de todas as epístolas, o ponto Everest da teologia cristã. O capítulo 7 que nós lemos e nós pretendemos examinar, fazer uma exegese, e para nós falarmos sobre exegese, é preciso conceituar o que é exegese. O termo exegese é um termo grego que é composto de uma preposição grega chamada ex, que quer dizer de dentro para fora, e um verbo grego hegiomai, que quer dizer conduzir. Literalmente, exegese significa conduzir de dentro para fora. Em seu livro Escutando o Espírito no Texto, o teólogo Gordon Fee nos ensina que fazer exegese é determinar o sentido original do texto que foi promovido por um autor intencional. Exegese também é nós extrairmos os significados originais das palavras e analisar o background histórico-cultural, ou seja, o pano de fundo histórico-cultural de cada passagem bíblica. Vejamos também que dentro de uma normativa nós não podemos fazer exegese de textos já traduzidos. Nós temos que recorrer aos vernáculos, ou seja, as línguas originais das quais foram escrita a Bíblia. E quando nós meditamos na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 7 e versículo 24,
nós temos o seguinte texto no grego koiné. Nós temos talai poros, anthropos egotis, meriomai, ek soma tututa natos. E precisamos fazer uma tradução do grego koiné para a nossa língua portuguesa. Eu fazendo a minha exegese, eu consegui traduzir o texto da seguinte maneira. Talai poros tem o sentido de aflito, miserável, desprovido de graça, ou por que não dizer desgraçado. Anthropos tem o sentido de ser humano, em uma linguagem mais generalizada. Egotis significa que sou. Me quer dizer, nesse sentido, aquilo que Paulo estava pensando ser. E a expressão riomai significa libertar. E esta expressão tem a ver com alguém que está preso em alguma coisa. E a expressão tututanatos refere-se literalmente a um corpo morto ou um cadáver. Analisando esta tradução, nós observamos que mudou completamente o sentido do texto, mas que nos dá uma tônica, uma ênfase bastante importante sobre aquilo que está descrito, a saber, um corpo mortal. Nós bem sabemos que quando o apóstolo Paulo faz esta declaração, na verdade, ele estava fazendo um apontamento para uma prática que acontecia no mundo antigo. E esta prática, por sua vez, era realizada no 5º século a.C. por piratas etruscos. Eu sei que vocês gostam do filme Piratas do Caribe, não é mesmo? Do Jack Sparrow. Entretanto, nada tem a ver com os piratas do Caribe, mas os piratas etruscos que eram reinados pelo rei Messêncio. Este rei, por sua vez, um ser bastante cruel e truculento, ordenou a todos os seus súditos que aqueles que matavam alguém deveriam passar por uma prática condenatória bem macabra. Esta prática nós vamos entender a partir de agora. Quando alguém matava outra pessoa dentro daquele contexto entre os etruscos, essa pessoa que o matou, ela não iria ficar presa sozinha. O seu corpo era amarrado ao corpo de um cadáver, ou seja, a pessoa que ela matou injustamente, o corpo dela seria amarrado no próprio corpo do assassino. Seria mãos com mãos, nariz com nariz, testa com testa, tórax com tórax. E ninguém poderia desamarrar aquele cadáver do corpo da pessoa. No terceiro dia, o cadáver começava a entrar em estado de decomposição e aquela pessoa teria que conviver com aquele cadáver, com aquele mau cheiro, com aquele líquido saindo daquele corpo, com aquelas larvas. E muitos morriam de infecções e outros, quando sentiam muita fome, comiam o próprio cadáver. Vejamos que era uma prática bem macabra. Esta prática ela foi aperfeiçoada pelos romanos e ficou conhecida como necroforia. Necro significa cadáver e foria, que quer dizer conduzir, que vem de forel, que quer dizer carregar. Portanto, o nome dessa prática ficou conhecida como necroforia, carregar o defunto. É neste sentido que o apóstolo Paulo está se referindo: miserável ó homem que sou, quem me livrará deste corpo mortal? É uma alusão à prática da necroforia. Este defunto, este cadáver que é aqui indiretamente apontado, representa a nossa natureza caída, a nossa natureza pecaminosa, que mesmo nós, pecadores remidos, justificados por Cristo, nós iremos carregar esse defunto
esta natureza pecaminosa até a volta de Jesus. Somente com a glorificação do nosso corpo é que nós iremos nos libertar deste cadáver chamado natureza pecaminosa. Espero ter ajudado a todos. Receba esta palavra em nome de Jesus.